Oração em línguas. E talvez no seu coração, como mestre da lei, como doutor respeitado por muitos, você veio ver que história é essa. Mas o recado de Deus para você é que essa obra ela é de Deus. E a obra de Deus ela não vai parar. Mas para você que veio querendo conhecer, é a mesma palavra. Essa obra ela é de Deus. E ela não vai parar. O que nós estamos vivendo aqui não é mais uma religião. Nós não estamos construindo mais uma igreja. Nós estamos entrando e fazendo parte da única igreja que vai subir. E muitos podem se levantar. E não vai ser Rafael ou Lisiane, ou Alaine, ou tantos outros que quando passarem vão fazer essa obra parar, porque essa obra não é deles. Talvez tenha gente aqui que acompanhou o começo. E talvez tenha gente aqui que pensou que nada, isso é fogo de palha. Daqui a pouco acaba. Mas o de repente de Deus chegou. O de repente de Deus chegou. E se você está aqui hoje é porque alguém não parou. Se você está aqui hoje, se nós estamos reunidos aqui hoje, é porque alguém não parou. E olha que eu estou falando de alguém que tinha muito motivo para parar. Alguém que suou sangue no Getsemane. Ele tinha motivo para parar. Alguém que tomou chicotadas, cusparadas. Alguém que foi furado nas mãos, nos pés, do lado, bebeu vinagre. Ele tinha motivo para parar. Mas ele não parou. Porque ele te amou. E aquele que começou a boa obra, ele vai concretizá-la. Aquele que começou a boa obra, vai concretizá-la. E nós estamos aqui como igreja de Cristo. E nós podemos dizer que somos igreja de Cristo porque nós temos um sinal. Como Raabe, quando os espias vieram a Jericó para destruir Jericó, Raabe escondeu os espias dentro de sua casa, porque eles foram descobertos. E Raabe, uma mulher que tinha tudo para ser condenada, quando os espias voltaram a Josué, ela disse: olha, tem piedade, tem misericórdia aí de mim, eu tive misericórdia de vocês, então vamos negociar. E eles disseram: não, tudo bem, quando nós entrarmos, invadirmos Jericó, sua família, sua vida vai ser poupada. Mas ela não ficou só com aquele combinado. Ela disse: olha, dá-me um sinal certo. E então eles deram um fio de escarlata para ela. Disse: olha, amarra na sua janela. A mesma janela por onde nós estamos descendo. Amarra. E lá de fora dos muros, quando nós vimos este fio de escarlata, nós vamos saber que é você, que é a sua casa. Quem estiver aqui dentro não vai perecer. E nós dissemos aqui que nós somos a igreja de Cristo porque nós temos um sinal certo. Nós temos um fio de escarlata. Nós temos. E não apenas temos, mas somos do Espírito Santo de Deus. E Ele está neste lugar. Ele passeia no meio de nós. Ele visita as nossas vidas. Em cura, em libertação, em quebrantamento. Você não veio aqui só para sentir mais um arrepio. Você não veio aqui para ter o seu ego massageado por Deus. Você veio aqui para receber um sinal certo. E você não vai sair daqui sem ele. Essa obra, se for de homens, vamos colocar um prazo? Talvez mais 1 ano, 2 ou 3, para parar.
Mas daqui 2, 3, 4, 10 anos, pode voltar aqui. E você vai ver essa obra acontecendo. Independente de Rafael, independente de Lisiane, independente de mim, independente de você. Porque quem toma conta, quem tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, esse é o dono dessa obra. Essa obra não pertence a homens. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. E todo tempo Ele é bom. E tudo que Ele faz é bom. Sempre, sempre, sempre. Ele é bom. Nosso coração se enche de alegria por podermos partilhar desse momento, dessa comunhão deliciosa com nossos irmãos, das diversas denominações, mas como o pastor Agnes falou, somos uma igreja. Não importa a placa, o local onde você congrega, a tua fé, se a tua fé é em Jesus, como o único e suficiente Salvador da sua vida, você é da mesma igreja que a minha. Amém. Você também é a minha fé. E nós somos um em Cristo Jesus. Aleluias. Muito obrigada, Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra ela é a verdade. Nós damos graças, Senhor, porque o Senhor nos atraiu com cordas de amor. Muito obrigada, Jesus, porque nós estávamos mortos e o Senhor nos deu vida, e vida em abundância. Muito obrigada porque o Senhor nos encontrou a nossa casa e encheu a nossa vida de uma plena e poderosa salvação. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, e damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor de tudo o que tem acontecido nestes dias, do que continuará acontecendo, Pai. Obrigada, Senhor, muito obrigada por tudo, por cada provisão, por cada cura, Senhor, por cada toque do Teu Espírito, Pai. Muito obrigada. Nós temos um coração grato ao Senhor, Pai, e sempre, sempre cuidaremos de devolver ao Senhor a honra, a glória e o louvor, no nome precioso e suficiente de Jesus. Amém? Aos amados visitantes, muito obrigada por terem vindo. A gente fica muito contente mesmo, muito feliz. Fiquem à vontade. Vocês estão em casa. Nós precisamos deixar realmente o Espírito Santo encontrar liberdade no nosso meio, para que o culto que é dado a Ele não vire um protocolo e uma liturgia para satisfazer a nós mesmos. Então, fiquem à vontade. Se der o horário de você ir e ainda não tiver acabado, geralmente não acaba, você fica à vontade, pode ir na paz do Senhor, recebe a sua porção e vai. Mas nós não podemos estipular um horário, porque a gente precisa realmente deixar o Espírito Santo à vontade. Enquanto houver um aqui ainda em que ele saiba, sonde o coração, que ainda não foi resolvido, ele vai permanecer até que tudo seja concluído, porque a obra dele é completa. Este é o seminário de vida no Espírito. Então nós vamos andar no Espírito, viver no Espírito. Nós não vamos viver na carne. Nós não vamos satisfazer a nossa alma, as nossas emoções. Nós vamos deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vou dar alguns avisos. Nossa lanchonete está funcionando, né? Funcionando, tem um lanche gostoso ali. Porque aí depois que termina, não acaba. Porque aí tem o lanche, aí fica todo mundo aqui compartilhando e tendo comunhão. É uma delícia. Depois você pode visitar a lanchonete. E a nossa livraria também está funcionando. Tem alguns materiais ali que você pode adquirir. E que vai ajudar muito também na construção, na edificação da sua fé. E no entendimento mesmo do que é esse mover de Deus, o que é viver no Espírito, o que é andar no Espírito.
Nós temos alguns livretos na livraria que são livretos assim maravilhosos. Aleluia. Tem esse aqui que é do Dave Robson, nosso paizão, né? Dave Robson, Casamento, Divórcio e Filhos. Gente, bom demais. Sim. Você achou onde? Tem esse livreto. É muito bom. Onde você achou Então esse serve livro? para nós e para presentearmos para alguém. Alguém que você Gente, conhece. isso aí fala, é o melhor esse do mundo. livro, eu conheço uma pessoa que precisa ler esse livro. É o melhor do mundo. Isso aí. É maravilhoso. Esses livretos, eles custam apenas R$3. Você leva 2 por 5. Você só não leva o que você não quer, né, irmão? Porque 4 passos para sair da tribulação também, do Dave Robson. E jejum, esse ninguém quer, né? Ou quer? Jejum, que é uma chave poderosa em Deus. Né? Princípios espirituais. O jejum ele é tão importante quanto a oração em línguas, a meditação da palavra, a confissão da palavra, a adoração. São chaves, são princípios bíblicos, princípios da palavra que nos ajudam na edificação da nossa fé. O CD top do ano, A Glória Dele, do pastor Rafael, né? Você pode também adquirir para você e para presentear. R$10. E o livro da pastora Araceli Borges esteve conosco ano passado, no Encontro das Pérolas, foi em outubro. Quem esteve aqui naquele? Amém. Amém. Maravilhosa. Araceli, uma bênção, nossa irmã. E esse livro chama Até que Sejamos Pérolas. E aborda exatamente esse momento em que nós passamos por tribulações. E a palavra do Senhor diz que nós devemos ter alegria em passarmos por leves e momentâneas tribulações, porque ela produzirá em nós um eterno peso de glória. Tudo aquilo que foi dor na sua vida, tudo aquilo que te machucou, que te feriu, e você conseguiu em Deus, pelo Espírito, vencer e tomar posse da sua cura, é nessa área que você vai ser usado para ser cura na vida de outras pessoas. É onde você se torna uma pérola. E aí você pode enriquecer a vida de alguém com a sua própria vida. Livro do pastor Heber, Da Queda à Restauração, também. E esse livro também muito, muito top. Para nós que já temos a prática da oração em línguas como uma chave mestra. O que é uma chave mestra? Os homens sabem, né? Uma chave que abre todas as portas. E a oração em línguas, ela funciona como uma chave mestra para a edificação da nossa fé pessoal. A palavra de Deus diz que quando eu oro em outras línguas, eu não falo com homens, eu falo diretamente com Deus. E em espírito eu falo mistérios. E que esses mistérios, eles me são revelados pelo Espírito. Não com palavras que são ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras que são ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E as palavras que são nos ensinadas pelo Espírito são essas palavras ininteligíveis, que nós chamamos de oração em línguas, do falar em línguas estranhas. E quando eu falo essas palavras, que é uma linguagem criptografada, e à medida que eu vou falando, edificando a minha fé, tendo comunhão com o Espírito Santo, ele vai decodificando essa linguagem e trazendo para dentro de mim a mente de Cristo, onde está não somente a boa, a agradável, mas a perfeita vontade de Deus, para mim e para você. Muitos de nós vivemos anos e anos, amamos a Jesus, firmes ali em Cristo, mas ainda não identificamos qual é o propósito de Deus para a minha vida. Será que eu tenho um chamado? Será que Deus tem um ministério, tem um chamado? Tem algo que o Senhor, quando Ele me formou, Ele pensou em algo para mim? A palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem jamais penetrou em seu coração, nem passou pela sua mente, é o que Deus preparado para você. Amém. Mas você tem um jeito de saber como? Orando em línguas. Porque ele fala que o Espírito de Deus nos revela através dessa linguagem. Amém? Do apóstolo Párfio,
O outro livro já acabou, De Sonhos a Realizações. Acho que tem um exemplarzinho ali só. Mas os 3 estágios da fé, do apóstolo Pafio. Maravilhoso também esse livro, muito bom. E o apóstolo Pafio estará conosco domingo. Domingo às 19 horas. Ele estará aqui. Hoje ele está ministrando em Teixeira, amanhã também. E domingo estará conosco, aqui no Ouvir e Crer. Todos estão convidados e convidados a convidar outros. E há no meu coração, e eu compartilhei com ele, e no coração dele também, de que ele fique na segunda-feira. Alguém concorda? Amém. Amém. É isso. Então não vai acabar domingo. Não, nunca acaba. Segunda-feira à noite, o apóstolo Pafio continua aqui em Anápolis conosco às 19h30. Amém? Aqui no Ministério Ouvir e Crer. Terça e quarta em Porto. Terça-feira e quarta em Porto Seguro. Terça e quarta em Porto Seguro. Você que deseja ir a Porto Seguro, vai ser no Hotel Sunshine, no auditório do Hotel Sunshine. Porém, as vagas são limitadas. Não tem que fazer inscrição para pagar nada, mas precisa fazer inscrição para que a gente tenha o controle do número de pessoas que irão participar. Porque o hotel permite aquele limite ali de 130 vagas. A gente pode empurrar assim 140, mas a gente precisa obedecer às normas do hotel, de segurança e toda essa coisa. Então, você que deseja ir participar em Porto Seguro também, você pode fazer a sua inscrição, mandando um WhatsApp no cartazinho, está nas redes sociais, para o pastor Rafael, o pastor Ionara, a pastora Cecília, ou para mim, e nós vamos fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga lá, tá bom? Na entrada você vai receber uma pulseira e que vai te dar acesso ao hotel, ao auditório do hotel. Domingo. E domingo, De manhã. de manhã, a partir das 9 da manhã, nós já estaremos aqui no Ouvir e Crer com uma deliciosa feijoada. Você pode participar conosco também, vai estar aqui um louvor gostoso, uma comunhão, um domingo assim, aquele domingão gostoso para a gente compartilhar. E vai ter uma feijoada. Você pode adquirir já o ingresso ali da feijoada, hoje já, com a pastora Ionara, ou ali no caixa mesmo da cantina e da livraria. Você já adquire o seu ingresso. Se você não puder vir e falar, não, eu quero comer feijoada, não quero cozinhar, a gente prepara aquele marmitexão e manda para você. Te envia, você deixa o seu endereço, liga depois. E quero que entregue em tal lugar, a gente faz a entrega também. Tá? Vai ser muito bom que nós vamos passar aqui à tarde até as 3, 4 da tarde juntos. Compra antecipado, ingresso logo. Compra antecipado o bilhete, porque a gente vai preparar já a feijoada. Ela está falando para comprar antecipado. Quem quiser já comprar antecipado, já pode comprar antecipado. Já está disponível ali na cantina o ingresso da feijoada. E tem todos os recados. E este livro que é top de linha. Quem não leu ainda, precisa ler. Se você já leu, você precisa, pode, deve adquirir para presentear alguém que você conhece, que precisa compreender melhor o que é o reino de Deus, o que é viver em Deus, conviver em Deus, numa vida sobrenatural. Não numa vida mais ou menos, em que hora tá bom, hora tá ruim, hora tá bom, hora tá ruim. Mas em que o reino de Deus que está estabelecido dentro de você, você tem uma plena consciência disso e passe a reinar em Cristo Jesus, aqui hoje, na terra. Amém. Chama Embaixador do Reino dos Céus. É do pastor Devani, do Ministério da Reconciliação. Tem disponível ali na livraria. Não perca a oportunidade de adquirir esse livro, de ler e de presentear alguém com esse livro. Tem chaves poderosas de entendimento, um entendimento maravilhoso de quem nós somos em Deus. Amém? E as camisetas também. Essa aqui que o apóstolo Pafio trouxe, que é a nossa cara.
Juntos somos mais fortes. Já comprei a minha. Eu também já peguei a minha. E essa aqui, se você era aqui de Eunápolis ou não é bacana também para dar de presente. Né? Eunápolis, Bahia, hora após hora, né? Orando no Espírito em todo tempo. E aqui tem as práticas espirituais de vida no Espírito. Oração em línguas, meditação na palavra, o louvor, a adoração e o jejum. Você pode adquirir também ali na livraria. Amém? Tá bom. Abre a sua Bíblia. Que gostoso. Aleluias. Obrigada, Jesus. Aleluias. Obrigada, Jesus. Malaquias. Fica tranquilo, eu não vou falar de dízimo e ofertas. Na paz ainda. Não vou falar do migrador, do devorador. Aquele que contribui, contribua com alegria, com contentamento. É um direito nosso. E nós contribuímos, ofertamos com prazer, com contentamento. Segundo está proposto no nosso coração. Vai ficar bom. É assim que é. O Senhor é bom. Eu preciso ser muito rápida e muito diligente no que o Espírito Santo quer passar para nós essa noite. Porque é uma unção muito forte essa noite para a salvação. Aleluia! Você precisa entender, e eu também, que nós estamos num ambiente de glória. Nós estamos num ambiente de glória. Quando a igreja se reúne, eu sou igreja, amém? A igreja não é o lugar, a igreja sou eu, é você. Porque o Espírito de Deus habita em você, habita em mim. O Senhor diz isso: eu não habito em templos feitos por mão de homens, eu não habito na parede. Não existe parede santa, parede consagrada. Amém. Eu sou santa, eu sou consagrada, eu sou ungido. Você é ungido, Ele habita em você. Você é a morada de Deus no Espírito. Aleluia. E quando Ele encontra esse ambiente de glória, Ele vem pessoalmente. Aleluia. Ele vem pessoalmente. E há uma unção sobrenatural essa noite para a salvação. Amém. Malaquias 4, no versículo 4. Ele está aqui porque você está aqui. Amém. Você trouxe ele. Obrigada, Jesus. Amém? Lembrai-vos, portanto, da Torá, da lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no deserto, para todo Israel. O Senhor prevalece. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia do Senhor. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias Ele estabeleceria sobre nós a unção de Elias.
ele começa falando de não se esqueçam da Torá, não se esqueçam da palavra do meu servo Moisés. E Moisés representa aqui a palavra. E eu enviarei Elias, a unção. Elias aqui representa a unção, a presença. E essa unção de Elias, dos últimos dias, fará com que o coração dos filhos se converta ao coração dos pais. E que o coração dos pais se retratem com seus filhos. E o Senhor traz um conserto para a igreja, aliando a palavra à unção. Para que a palavra não seja apenas letra morta. Se ela não estiver acompanhada da unção, da presença, do que a torna tangível, real. E por que ele fala de Elias? Porque Elias foi o profeta que confrontou Acabe e o casamento de Acabe com Jezabel. O casamento da igreja com Babilônia. Acabe representava Israel, o povo de Deus. E ele se casou com Jezabel, Babilônia, com o mundo. E ali houve uma mistura. E é essa mistura que o Senhor está agora desalinhando, desarrumando, para que depois Ele coloque no seu devido lugar. A igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja que Ele vem buscar é uma noiva pura, sem mácula, sem mancha. Não é uma noiva misturada, uma noiva disfarçada de santa. É uma noiva santa. Não é uma noiva que tem aliança com Babilônia, com o mundo. É uma noiva pura, que ama, uma noiva apaixonada pelo Senhor. Então o Senhor está trazendo um conserto para nós. Não é para o mundo. O Senhor está trazendo um conserto para nós, como igreja, como filhos de Deus. Aqui todos somos filhos de Deus, amém? E um filho, ele tem as características do seu pai. Então, o que nós estávamos habituados a fazer, perdeu o seu valor. Não é que vai perder, já perdeu o seu valor. Nós éramos habituados a apresentar a carteirinha de membro da igreja. Aí a gente apresentava a carteirinha de membro de uma igreja, e isso nos respaldava de alguma forma para dizer que nós somos pessoas sérias, sensatas, comprometidas, do bem. Mas isso já caiu por terra. Isso já caiu por terra. O reinado de Saul já ruiu. Amém. E Deus buscou e encontrou, atrás das malhadas, em Davi. Com um coração sincero. Amém. Com coragem para obedecer. Glória a Deus. Então hoje a minha carteirinha, ou a sua carteirinha, de crente, ou de evangélico, ou de católico, ou de, seja qual for a religião, isso não te respalda mais. Amém, Deus. Porque caiu num descrédito. Sim ou não? Sim. Os escândalos, as fraudes, as brechas e... O que o Senhor está dizendo para mim e para você, assim, eu vou imprimir em vocês o meu caráter. Amém. O meu caráter de forma que quem olhe para você saiba que você é meu filho. Porque você tem as minhas características. Você tem o meu DNA. Você tem as minhas características. É como você olha para o seu filho e vê ele andando e fala, nossa, anda igualzinho o pai, ó. Você olha para ele e fala, a cara da mãe, o nariz é da mãe, o olho é do pai. Tem características. Físicas até. E características de personalidade. Também. Seu filho tem características da sua personalidade. E o Senhor está dizendo para nós, eu quero que você desfaça o casamento que você fez com o mundo. Eu quero que você rompa com o casamento que você fez com Jezabel. Oh, aleluia!
E eu estou enviando Elias bom. para isso. A unção de Ok. Elias. A unção dos 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Amém. A unção que confronta o casamento de Acabe com Jezabel. Tá bom. A unção que diante de um governo político religioso, ele não vai, porque, veja, a história de Elias começa dizendo que Elias veio e apareceu. Não conta muita coisa de Elias. Ele apareceu diante de Acabe, do rei. E não foi para pedir um terreno para construir a igreja dele. 200 telhas. O senhor pode fazer uma doação, vir pedir uma oferta, uma doação de um terreno para construir a igreja. Ou pedir um patrocínio para fazer um grande evento que eu vou fazer na cidade, aí eu queria que o senhor pagasse a conta. Não. Elias foi para Acabe dizendo assim, nada tem contigo. E não depende de você. Obrigada. Eu sei o Deus Aleluia. em quem eu tenho crido. Meu E eu Deus. vim te dizer, Acabe, que não choverá sobre a minha palavra por 3 anos. Até que você destrua todos os ídolos que você Obrigada, construiu. Deus. A Baal. Não choverá. E mais, porque eu estou muito bravo com você, não vai nem cair o orvalho. Aleluia. Até que você se converta. Glória a Deus. E tchau. Tem muita conversa. Não vou ficar aqui no seu gabinete, no ar-condicionado, não. Eu vou pro deserto. Comer gafanhoto e mel. Aleluia. E são esses 7.000 que não se dobraram a Baal, que têm um coração disposto, disponível e uma fé inabalável que o Senhor está levantando para restaurar a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por que o Senhor, por que ele não falou assim que ia ser Eliseu? Porque Eliseu tinha um som dobrado de Elias, sim ou não? Quem sabe disso? Eliseu recebeu a porção dobrada. Vamos lá em Eliseu? Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Obrigada, Jesus. 2 Reis. Muito obrigada, Jesus. Estou olhando aqui a carinha de um monte de convidado meu que eu convidei e quero agradecer. Estou feliz demais que vocês vieram. Obrigada mesmo, viu? Prazer, privilégio. Minha família também está ali. Uma ruma de primo. Ô, família grande, né? Meus colegas de trabalho também. Obrigada, meus amigos. Por que o Senhor falou que nessa última geração, nesses últimos dias, Ele não enviaria a unção de Eliseu? Uma vez que a unção dobrada de Elias. Lembra que quando Jesus estava no Getsemane, quem estava com ele? Moisés e Elias. A palavra e a unção. A palavra e a unção. No capítulo 13, Segunda Reis 13. Todos acharam? Ela tirou o negócio daqui para não ficar olhando a hora. Amém. Posso ficar à vontade? Amém. A partir do versículo 20, depois de tudo que Eliseu fez, né, com porção dobrada de Elias, ele morreu. Né? No versículo 20 diz: passados estes acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas
dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Yes. Ele ressuscitou. Só porque foi jogado ali e tocou nos ossos de Eliseu. O tamanho da unção desse homem. Se Elias foi um profeta extremamente corajoso, impetuoso e com muito poder de Deus, Eliseu, ele fez o dobro do que Elias fez. Faltava um, e esse foi o último milagre. E o homem ressuscitou só por tocar nos ossos dele. Presta atenção, só a nível de curiosidade, quantos líderes e pastores tem aqui essa noite? Dessa igreja e de outras denominações. Amém. Elias enterrou a unção. Eliseu enterrou a unção. Elias impartiu com ele o que ele tinha, o que ele recebeu do Senhor. Ele não dividiu, ele não repartiu. Ele continuou com a unção dele e transferiu para Eliseu a unção que estava sobre ele, com uma porção dobrada. O que Eliseu fez? Enterrou a unção. Ele não impartiu com ninguém. Ele recebeu aquilo, fez o papel dele, acabou e morreu. Por isso que o Senhor falou que nós não receberíamos agora a unção de Eliseu. Porque nós não vamos enterrar a unção. Nós não vamos esconder a unção debaixo da terra. Eliseu, ele tinha dificuldade de se relacionar. Certa ocasião, ele ficou muito bravo com os jovens, que chamou ele de careca. Ele era careca. Tem algum careca aqui? E ele ficou muito bravo. Mais de 40 meninos jovens estavam ali, ele ia passando e ele, esse careca, esse calvo e tal. E ele, por causa do poder, da unção sobre ele olhou e tinha uma ursa. Ele só olhou para a ursa e só fez assim, deu uma olhadinha. E a ursa desceu no vale e comeu os 40 jovens. Ele não teve paciência, ele não teve condição de administrar aquele conflito. Então, um profeta que recebe uma unção dobrada e não consegue impartir isso, não consegue agregar, não consegue juntar, ele só vai fazer aquele servicinho dele ali, que ele tinha que fazer, e vai morrer. E não haverá continuidade. Ele enterra os seus talentos, enterra a sua unção. E eu e você não vamos fazer isso. Em nome de Jesus. Eliseu amaldiçoou o seu moço, o seu companheiro de ministério. Porque no momento de fraqueza, Geazi foi atrás do dinheiro de Naamã. Eliseu rejeitou, não vou receber pagamento por isso, mas o bichinho foi lá, tadinho, na fraqueza. E ele amaldiçoou e a lepra ficou sobre Geazi. Quantos sabem disso? Um profeta que amaldiçoou os seus próprios irmãos, os seus companheiros de ministério, de jornada, mesmo que seja no momento de fraqueza. O máximo que esse profeta vai conseguir fazer é morrer e enterrar a unção. E eu e você não estamos sendo chamados pelo Senhor para termos unção dobrada de Elias, para sermos como Eliseu.
nós não vamos negociar o nosso chamado. E nós não vamos enterrar a unção do Senhor. Eliseu se limitou a fazer exatamente o dobro de milagres que Elias fez. Ele foi tão limitado na mente dele. E aqui, com muito respeito, não estou desrespeitando o profeta, mas eu estou dizendo para você, por que no último livro do Velho Testamento, quando o Senhor escreveu ali, não esqueçam da Torá, não esqueçam da palavra, essa palavra, não esqueçam dela, mas ela precisa vir acompanhada de unção. Por isso eu derramarei sobre vocês o espírito de Elias, que não negocia o chamado, não amaldiçoa os seus companheiros. E eu e vocês estamos sendo chamados, convocados pelo Senhor para isto. Para restaurar a igreja. Para que o Senhor em nós articule um grande exército, um poderoso exército, que irá trazer o avivamento. Primeiro em nós. Esse avivamento primeiro acontece em nós. Quando eu, como filho de Deus, manifesto a glória de Deus na terra. Como? Com o meu caráter. Aleluia. Com o meu caráter. Aleluia. Fazendo obras de caridade, dando cesta básica também, isso é bom. Mas com o meu caráter. Eu preciso manifestar o caráter de Cristo em mim. E nós temos dito isso. Eu trabalho, e no meu trabalho nos diversos departamentos, e todo mundo sabe, você vai numa loja ou num departamento público, e às vezes está até tocando um hino evangélico numa loja, alguma coisa, e você continua sendo mal atendido. Meu Deus. A pessoa não consegue te dar um bom dia. É verdade. Um abraço, um sorriso. Às vezes você olha a sua folha de pagamento, mais de 50% dela é de evangélicos. Aí você fala, uau, o avivamento chegou, já cresceu o número de evangélicos em tantos por cento. E o Brasil não mudou? E você continua indo nos departamentos e continua sendo mal atendido, mal recepcionado. Onde está o caráter de Cristo? As pessoas conseguem sair mal-humoradas para ir trabalhar. E tem a carteirinha. Meu Deus! Aleluia! A carteirinha no bolso. Meu passaporte de crente. Vou entrar no céu. Aleluia! Sangue de Cristo tem poder. A salvação é para todos os que creem. Aleluia! Amém. Mas nós precisamos reinar em Cristo Jesus. Na terra. Por isso esse avivamento precisa acontecer primeiro em mim e em você. E depois através de mim e de você. Onde você está, onde o Senhor te colocou, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, você vai manifestar a glória de Deus. Aleluia. 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 Obrigada, Jesus. Agora eu quero que você abra lá em João, e eu estou terminando já. Eu acho. Só que não. Só que não, né? Por que aconteceu isso no nosso meio? Por que nós, como cristãos, e aqui eu não estou dizendo de evangélicos, cristãos, não conseguimos assumir isso que nos foi delegado, que nos foi otorgado como igreja? E nós falávamos ontem, foi anteontem, não sei, de que acabamos delegando, entregando ao governo uma responsabilidade que é nossa como igreja. Porque Jesus falou, cuida dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos necessitados. E aí a gente acha que o Bolsa Família tem que fazer isso. Basta ter o CAD único, e aí cada um se vira. E nós vamos nos regalar. E como igreja, não fazemos absolutamente nada para tocar a vida das pessoas.
para mudar a vida das pessoas. Isso só vai acontecer, amado, quando você tiver a palavra e a unção. Não apenas a palavra no conhecimento teórico, mas a unção, a presença. Eu conversando com o Senhor Jesus hoje, eu Espírito Santo, né? No meu quarto, e aí eu, nossa, Espírito Santo, você foi muito massa, velho. Você arrasou. Anteontem foi aquela glória, aquele negócio que eu falei, pronto, acabou o seminário. Não precisa mais nada. Não vai acontecer mais nada. Muita gente curada, né, na alma, nas emoções, ministérios sendo ali distribuídos, dons, talentos. Que coisa tremenda que você fez. É o cara. E ontem? Gente, ontem, esse lugar, meu pai. E eu falei com o Espírito Santo assim, eu achei massa demais aquela hora que você fez aquela cirurgia naquele homem. E o moço recebeu um transplante de órgãos ontem aqui. Aleluia! Sim ou não? É verdade! E o Senhor fez uma cirurgia e recebeu um transplante de órgãos na hora ali. Órgãos novos. E, nossa, foi tremendo. E eu conversando assim com o Espírito Santo, de boa. E ele falou, nossa, foi muito bom mesmo. Foi ótimo. Eu precisava, eu gosto de fazer isso. Porque eu gosto que as pessoas estejam curadas, felizes. Quando tem um coração com uma ferida aberta, eu gosto de ir lá derramar